sobre o Senhor. Então use-o, Pai, da maneira que o Senhor quiser. Fique à vontade, Espírito Santo, nesta noite, Pai, para falar com a tua igreja. É isso que eu peço, oro e te agradeço, em nome de Jesus. Que mulher linda, né, irmão? Meu Deus. Graça e paz, queridos. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Deus é fiel, irmão. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Enquanto eu me preparo aqui, abra a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Que ajuda? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 25 e 26. Deus está aqui, irmão. Aleluia. Quem achou, diga amém. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes, e todos os presos se soltaram. Você vai permanecer com a Bíblia aberta e a gente vai caminhar na palavra, amém? O texto do qual eu acabei de ler é um texto muito conhecido. É um texto que vai narrar sobre Paulo e Silas na prisão. Mas me permita te levar um pouco antes da história da qual nós acabamos de ler aqui. Paulo e Silas decidem pregar o evangelho, pregar as boas novas. Paulo e Silas decidem partir para a segunda viagem. Paulo está voltando do Chifre, de Derbe. Ele fez a primeira viagem. E agora ele está voltando da primeira viagem e toma a decisão de ir para a segunda viagem. E o texto é bem claro em dizer que Paulo decide descer para a Ásia. Mas o Espírito impede Paulo de ir para aquele lugar. Paulo, então, decide ir para Betínia, mas o Espírito impede Paulo de ir para este lugar. Paulo foi um dos homens que mais percorreram o Evangelho, entregando, criando igrejas, plantando igrejas. Paulo percorreu mais ou menos 16 mil quilômetros, segundo alguns teólogos vão dizer. Mas o que eu achei mais interessante quando eu estava lendo isso aqui, é que por duas vezes, o Espírito impede Paulo de pregar as boas novas. Paulo não estava fazendo nada de errado. Paulo não estava procurando e não tinha nenhuma intenção de Paulo de fazer coisa alguma errada. O objetivo central de Paulo era descer na Ásia e plantar igrejas na Ásia. Mas o Espírito impede Paulo de descer para aquele lugar, para aquela região. Eu aprendo algo maravilhoso aqui. Tá tudo bem fazermos planos para 2026. Tá tudo bem fazermos planos, se programar para uma viagem, se programar para fazer algo, tá tudo bem. O problema é quando nos planejamos e os nossos planos se convergem com a decisão de Deus. O problema é quando eu decido me programar, me planejar, e esse plano converge com os planos que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nessa noite, eu não vim
falar para você que a porta vai se abrir. Porque o próprio Deus está dizendo pela palavra que Ele impediu, o Espírito Santo impediu Paulo de descer para a Ásia para pregar. Mas eu vim hoje como um profeta de Deus para te dizer que a agenda de Deus continua de pé sobre a sua vida. A agenda do Senhor sobre você continua de pé. Ei, querido, deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Talvez as portas se fecharam em 2025. Talvez as portas se fecharam em 2025. Mas tem uma palavra que eu quero liberar nessa noite sobre esta igreja, que o Senhor vai abrir caminhos no meio do mar. O Espírito Santo de Deus impede Paulo de descer para a Ásia. Uma igreja que avança e conquista, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos guiados e somos uma igreja, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou diante de Êxodo capítulo 14, e existe uma multidão atrás de um homem chamado Moisés. E o texto é bem claro em dizer que Moisés para diante de um mar gigantesco. E a multidão está olhando um para o outro e está dizendo: está chegando um grande exército, não deveríamos acompanhar este homem. A multidão começa a murmurar, porque eles não enxergam um caminho. E agora Moisés olha para o Senhor e fala: Senhor, não existe caminho, o Senhor mandou nós virmos para cá. Senhor, não tem saída. Senhor, para onde nós iremos agora? A multidão tem medo, tem dúvida. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos essa noite: até quando teremos dúvida e medo de quando Deus liberar uma palavra? Não, eu vou repetir de novo. Até quando teremos dúvida e medo quando Deus liberar uma palavra ao nosso respeito de saída, de mudança? Eu não sei o que. Mas Deus, Ele é fiel para abrir caminho no meio do mar. Ei, querido, eu não sei qual é o deserto que você está passando. Talvez você entrou aqui com muitas dúvidas e um deserto árido, seco. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus para liberar uma palavra que Ele vai abrir caminho. Vem comigo, Silas. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Está Moisés diante de um mar imenso. E o Senhor fala: Moisés, toca o cajado na água. Moisés, toca o cajado nas águas. E quando Moisés toca o cajado nas águas, um vento do Oriente, o texto que fala, não sou eu que estou dizendo, um vento do Oriente começa a soprar. Moisés, o mais fácil eu estou te pedindo para fazer, o mais difícil.
eu não sei se você está comigo aqui, eu não sei se você está pregando comigo aqui, mas em nome de Jesus, vem comigo nessa noite. Moisés, o mais fácil eu estou te pedindo para fazer, o mais difícil, o Senhor, se encarrego para fazer. Olha o vento soprando, olha o vento soprando, olha o vento soprando. Olha o vento soprando, e quando o vento sopra, não tem medo que te impede de caminhar. Quando o vento sopra, não tem medo que te impede de avançar. Eu estou diante de uma igreja que vai avançar e vai conquistar, debaixo de uma palavra, em nome de Jesus. Permita-te dar um breve testemunho sobre mim. Quando eu cheguei nessa casa em 2022, no meio do ano, numa conferência Ativados, eu não sabia que essa casa existia, irmão. Eu saí de Araraquara, mais ou menos 400 quilômetros de distância, debaixo de uma palavra. Não foi homem que falou comigo, foi o próprio Deus. Eu pedi para Deus confirmar 3 vezes: Senhor, confirma se o Senhor está nesse negócio. Era uma proposta de emprego, para mudança de lugar, para mudança de endereço, ia mudar tudo, a minha família, meus filhos. E eu pedi para Deus: Senhor, confirma, e Ele confirmou por 3 vezes. E a última vez foi quase que um empurrão do Senhor. Vai arrumar as malas quando? Eu decidi obedecer, e eu saí de Araraquara para esta cidade chamada Taubaté. Eu trabalhei por 6 meses nessa empresa que me contratou. A empresa era uma benção, irmão. Carro, casa, tudo você imaginar, a empresa fornecia. Em 6 meses a empresa faliu. E aí? E a fé? Aí vai o pentecostal se ajoelhar: Senhor, o Senhor liberou uma palavra. Senhor, o Senhor falou comigo. Senhor, o Senhor me tirou daquele local. Senhor, o Senhor vai me deixar assim. Medo. Dúvida. Começou a brotar, a gerar no meu coração. Mas todas as vezes que isso vinha no meu coração, eu se lembrava que o Senhor tinha falado comigo, e que Ele estaria comigo e me sustentaria naquele lugar. Ei, querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o quão deserto está a sua vida e quão árido está, seco. Mas se Ele liberou uma palavra, Ele continua sendo fiel para cumprir. Isaías 43, versículo 18 vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, eis que eu, o Senhor, faço algo novo. Querido, ninguém recebeu, levante a sua mão para o alto. Eis que eu, o Senhor, faço uma coisa nova. Eu abro caminho no meio do ermo. Eu abro porta onde não tem porta. E se o inimigo lançar um laço, eu lanço o livramento. Sou Deus que estou dentro da fornalha. Sou Deus que estou também fora da fornalha. Eu não te abandonei, diz o Senhor. Adore a Deus.
Volte comigo para o texto. Paulo decide seguir a voz do Espírito. E agora, ele vai descer por mais ou menos 3 cidades. O texto vai dizer, versículo 9, 12 e 13. O texto vai dizer que Paulo corre por mais ou menos 3 cidades. E quando ele chega em uma determinada cidade, aparece uma visão para Paulo de um varão macedônio. Paulo tem uma visão de um homem, e que esse homem fala para Paulo é: passe a Macedônia e nos ajude. Somente isso. Paulo não tem um endereço, Paulo não tem um CEP, Paulo não tem a rua, mas a palavra que foi liberada para Paulo era: saia e venha nos ajudar. Paulo toma a atitude de sair, e ele sai do local onde ele estava e vai direto para Filipos. O texto vai dizer no versículo 12: dali fomos para Filipos, primeiro distrito, uma colônia romana que era aquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, a primeira coisa que Paulo vai fazer é ir para a oração. A primeira coisa que Paulo faz quando ele chega nessa cidade chamada Filipos é ir orar. E o texto diz que ele se encontra com um grupo de mulheres que estavam reunidas, já orando. E o que eu mais aprendo dentro deste versículo sobre ajuda, e essa visão que Paulo teve é: todo reforço, ele vem debaixo de uma visão. Todo reforço, ele vem debaixo de uma visão. Quem tem visão não fica parado. Paulo, quando teve essa visão, a primeira coisa que ele fez é não ficar no mesmo lugar. Ele toma a iniciativa e ele sai. E quando ele chega nesse determinado local, ele vê essas mulheres orando. Será que eu posso liberar isso sobre a sua vida? Quem vai chegar na sua vida está debaixo de uma visão. Não, eu preciso repetir isso aqui. Quem vai chegar na sua vida está debaixo de uma visão. Quem anda debaixo de uma visão nunca caminha sozinho. Porque observe o que vai acontecer aqui. Quando ele chega neste local, quando ele chega nessa região, porque o texto vai dizer que elas estão à beira de um rio. A visão que Paulo teve na Macedônia foi para atravessar e ajudar. Quando Paulo se depara com essas mulheres, a primeira coisa que ele faz é pregar o evangelho. Ei, querido, eu preciso liberar isso para você nessa noite. Nunca será quem você espera, é quem Deus envia. Nunca será quem você espera, é quem Deus envia. Quem está vindo está debaixo de uma visão. Quem está chegando para ajudar está debaixo de uma visão. Eu preciso liberar isso aqui. Está chegando reforço. Não está na lista que você já predeterminou quando der ruim. Não está.
não está naquela agenda que quando você procurou, falou assim, quando der algum problema eu vou ligar para fulano, para Bertano, para ciclano. Não. Quem está chegando está debaixo de uma visão. Eu quero profetizar nessa noite que está chegando o reforço. Ei, IBG Taubaté, reage em nome de Jesus. Está chegando reforço. Não é quem você esperou, não é quem você imaginou. Quem está vindo foi a mão do próprio Deus. E quando eles estão orando ali, o texto vai dizer que tem uma mulher no meio da oração, no meio da roda. Ela se chama Lídia, vendedora de púrpura. Ela é de Tiatira. Tiatira fica localizada na Ásia Menor. Paulo estava querendo ir aonde, irmão? Ele queria ir para a Ásia, mas Deus trouxe a Ásia para ele. Paulo queria ir para a Ásia, mas no meio da roda de oração ele encontra uma mulher chamada Lídia, e ele prega a palavra para essa mulher, e essa mulher vai ser salva. E detalhe, não só essa mulher, mas a família dela vai ser salva. Posso liberar uma palavra? Você vai sair daqui por alguma dessas portas aqui, e você vai levar o evangelho para casa. Não, você não entendeu. Você vai sair daqui por algumas dessas portas, e você vai levar o evangelho para sua casa. Eu não sei quem precisa do evangelho da sua família, mas Deus está liberando uma palavra em 2026. Aqueles que você tem orado, aquele que você tem buscado, aquele que você tem se gastado no joelho por aquele, Deus está liberando essa palavra. Estou liberando reforço. Você vai sair daqui levando o evangelho para casa. Você vai sair daqui levando o evangelho para casa. E quando você levar o evangelho para casa, o seu esposo vai ser salvo, a sua esposa vai ser salva, o seu filho vai ser salvo. Eu estou liberando uma palavra nessa noite, que Deus vai abrir corações, vai quebrantar corações, porque Ele continua sendo Deus. Terceiro ponto, depois que Paulo prega o evangelho para Lídia, essa mulher, essa vendedora de púrpura, ela constrange Paulo e Silas, e ela diz, o texto vai dizer, não sou eu que estou dizendo, e ela diz: se é que você acreditou que eu recebi a Cristo, eu te convido, vamos para casa comigo. E o texto diz, e ela nos constrangeu, a tal ponto que nós fomos para casa juntamente com ela, e passamos ali por alguns dias, e ficamos ali reclusos por alguns dias. E aí no versículo 17 vai dizer, que num sábado, depois que estavam já na casa dessa mulher, e a família inteira foi encontrada por Jesus Cristo, agora que a casa virou um lugar de oração, agora que essa casa virou uma família onde vai levar o evangelho, Paulo decide, num sábado, sair para a oração. E no meio do caminho aparece uma menina, uma jovem. Alguns teólogos vão dizer que ela tem entre 17 a 20 anos de idade. Essa menina era cheia de espíritos malignos que ela carregava dentro dela. E essa menina fornecia dinheiro através de visões, através de revelações que ela tinha através desse espírito que habitava nela. Quando Paulo está no caminho da oração, Paulo se depara com essa menina, e essa menina começa a elogiá-lo. Aí vai um homem de Deus, aí vai
alguns homens cheios do Espírito Santo. Eu pergunto e você me responde: isso é bom ou ruim? A igreja foi embora. Isso é bom ou ruim? Não tem nada de ruim nisso. O problema é a fonte. Porque a fonte que está dizendo está contaminada. E Paulo, com discernimento de espírito, ele percebe que essa menina carrega algo. E eu aprendi 4 coisas nesse versículo 16 e 17. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando nós estamos no caminho da oração, pessoas se revelam. Você está preparado quando você entrar no caminho da oração e pessoas se revelarem? Porque uma igreja que avança e conquista, ela anda debaixo de oração e adoração. Você está preparado quando você entrar nesse caminho de oração e as pessoas começarem a se revelar? Porque a oração, ela não confunde. A oração, ela revela. Eu vou repetir. A oração, ela não confunde. A oração, ela revela. Ela revela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Cadê a liderança espiritual para me ajudar em nome de Jesus? E no meio desse caminho, a igreja, essa pequena igreja que está nesse caminho da oração, Paulo vai reconhecer essa menina e ele vai liberar uma palavra. No nome de Jesus Cristo, pegue as suas bagagens e saia em nome de Jesus. Quando Paulo libera essa palavra, querido, essa menina é liberta daquilo que a aprisionava. Preste bem atenção. Quando você entra no caminho da oração, existem territórios do inimigos que vão ser afligidos por você. Mas isso é só para quem anda em oração. Quando você está no caminho da oração, territórios inimigos reconhecerão quem você é. Ah, querido, eu preciso liberar essa palavra. Deus está dando discernimento para a igreja, para saber quem é e quem não é, quem está realmente com o coração alinhado e quem não está com o coração alinhado. No caminho da oração, Paulo reconhece essa menina. E eu preciso dizer isso. A igreja não foi chamada para defender. Não. A igreja foi chamada para ir para cima, querido. Mateus capítulo 16, versículo 18 vai dizer assim: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ah, querido, as portas do inferno não prevalecerão. Eu acho lindo essa cosmovisão de igreja como hospital, aonde você vem, você é cuidado, você é tratado. Mas eu preciso liberar isso. A igreja não foi chamada para ser só hospital. A igreja é chamada como exército. A igreja foi chamada para ir para cima. Não foi chamada para defender, pelo contrário, você foi chamado para saquear o inferno, Deus não te chamou para brigar com o irmão que está do seu lado. Deus não te chamou para brigar ou arrumar alguma briga com o irmão que está do seu lado. O próprio texto em Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nos ares. Ei, querido, eu preciso falar isso. Você foi chamado para avançar, e quem é chamado para avançar não retrocede. Parte para cima, vai para cima. Deus está liberando nessa noite armas espirituais. Liderança espiritual, vem comigo em nome de Jesus. Deus está liberando armas espirituais
O inimigo vai ter que bater em retirada, porque uma igreja que avança gera prejuízo para o inferno. Uma igreja que avança. Uma igreja que ora não foge da guerra. Olhe para o seu irmão e fale para ele: vamos para a guerra. Não, fala com vontade, fala como um bom soldado. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. O Mitra, me ajuda, por favor. Preste bem atenção no que eu vou falar em nome de Jesus. Quando Paulo libera essa palavra para essa menina, aqueles homens que recebiam dinheiro através dessa menina se revoltam. O texto vai dizer que Paulo vai ser açoitado e aprisionado. Como que é, pastor? Sim. Paulo liberta essa menina, e esses homens agora decidem prender Paulo e açoitá-los. Eles estão aprisionados, eles estão açoitados. O texto vai dizer que os seus pés estão aprisionados, mas as suas mãos estão livres. O texto vai dizer que os seus pés estão presos, mas os seus lábios estão livres. Ei, querido, eu não sei como foi 2025 para você. Se foi um ano de guerra, um ano de luta, um ano de dificuldade, mas Deus está liberando uma chave nessa noite. Deus está liberando uma chave nessa noite. Quando chegar a situação difícil, oração, adoração. Pastor, não tem outro segredo? É a mesma coisa que o ano de 2025, 2024, 2023. Oração, adoração. Pastor, mas não tem alguma coisa? O senhor não vai liberar uma chave de carro, uma chave de casa? Não, querido, eu não vim para isso nessa noite. Eu vim aqui para te dizer que a chave para você vencer 2026 continua sendo oração, adoração. Oração, adoração. Uma igreja que ora, uma igreja que adora, não tem prisões, não tem correntes que te aprisionam. Prova para mim na Bíblia algum momento que a igreja permaneceu presa quando decidiram orar e cantar. Atos capítulo 9, a igreja está orando pela vida de Pedro que foi aprisionado. O texto diz que a igreja não parou de orar até que Pedro fosse solto. O texto vai dizer que em medidas de oração que foram quebrantadas prisões, correntes, e Pedro foi avançando. Avançando. Ei, querido, eu preciso liberar isso nessa noite. 2026, se foi um ano de retrocesso, o Senhor está liberando nessa noite. Vai avançar. Não, você não entendeu. Vai avançar. Pastor Marcelo, foi difícil, não foi fácil, mas eu preciso liberar algo aqui debaixo de uma palavra. 2026, as portas do inferno não prevalecerão. Pastor, já estou encerrando, querido. Pastor, o que aconteceu? Eles começaram a cantar e orar. Como é que era? Pode cantar. Eu imagino Paulo e Silas acorrentados. Você canta, eu oro. Oração, adoração. Oração, adoração. Oração, adoração. Oração,
adoração, de repente. Oração, adoração, de repente. Oração, adoração, de repente. Oração, adoração, de repente. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor. Com muito louvor, com muito louvor. O de repente de Deus chega assim. Chega é sempre quando alguém está posicionado em oração e adoração. O de repente de Deus não chega para quem está despreparado. Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai dizer que uma igreja estava reunida, 120 estava dentro do cenáculo. O que estava fazendo o pastor? Orando, adorando. De repente, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e foram distribuídas línguas repartidas como de fogo. Você quer ser cheio em 2026? Adore e ore. Quando eles começaram a fazer isso, teve um abalo sísmico dentro do cárcere. Não foi na cidade, foi no cárcere. Se prepare que em 2026 levante a sua mão. Se prepare que em 2026 estruturas serão chacoalhadas pelo próprio Deus. Isso aqui é só para quem acredita, irmão. Quem não acredita não tem problema não. Estruturas serão abaladas. Estruturas serão abaladas. Será através do seu posicionamento. Será através do seu posicionamento. O Senhor vai começar a quebrar correntes, a quebrar grilhões. Ah, Jesus, eu já ouço isso quebrando. Em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu preciso fazer um convite. Isso aqui é só para quem realmente quer, irmão. Quem não quer, por favor, fique aí. É só para quem quer fazer um voto com o Senhor. Preste bem atenção no que eu estou falando. É só para quem quer fazer um voto com o Senhor. Que em 2026 você não vai retroceder. Pastor Marcelo, eu vou fazer esse voto. Você vai sair do seu lugar e vai correr aqui na frente, eu vou orar por você. Pastor, eu vou fazer esse voto e eu não vou retroceder. Não vai retroceder a minha casa, não vai retroceder a minha família. Pastor, eu estou sozinho aqui, mas pela minha família eu estou me posicionando. Corra para cá em nome de Jesus, o mais rápido que você puder, e depois eu vou fazer mais um convite. Corra, corra, corra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, 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 vem. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Cadê você que veio aqui nessa noite por convite?
Cadê você que veio aqui nessa noite e falou: eu vou lá para ouvir uma palavra, e está afastado do Evangelho? Ou é a primeira vez que você entrou aqui e ouviu essa palavra e deseja levar Jesus para casa? Eu quero te conhecer. Se você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, cadê você? Em nome de Jesus, levante a sua mão. Ministério Adote, me ajude em nome de Jesus. Cadê você em nome de Jesus? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus? Cadê? Cadê você em nome de Jesus? Hoje é noite de aliança. Hoje é noite que Deus te chamou para este tempo. Cadê você? Talvez você esteja dizendo: mas eu vou lá, tem tanta coisa que eu preciso melhorar. Ei, querido, a palavra de Deus diz: vinde a mim. Depois que você vir, o Senhor vai te tratar. Cadê você?